Olá pessoal, estamos literalmente no topo da Universidade Federal da Paraíba, porque estamos na cobertura do prédio da reitoria. E estamos aqui neste local emblemático para inaugurar uma nova série de postagens que será Conversas com Docentes. E nesse primeiro episódio eu convidei o meu colega aqui, Felipe, para participar e conversar aqui, ter um papo bem informal e a gente falar de algumas coisas que estão acontecendo nas salas de aula, acredito que em todo o Brasil, nas universidades. Então não sai daí, é rapidinho. Se você não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Estamos de volta. Eu já vou começar aqui direto, já imprensando aqui o colega Felipe Tomé, perguntando a ele: Felipe, o que é que você acha dessa diagramação física das salas de aula atuais? Professor Paulo Sérgio, muito obrigado pelo convite, por fazer parte dessa parceria com o seu canal, certo? E é muito complicado às vezes, na sala de aula com o professor, ter a gente como mestre ficar na frente com o aluno em si. Então você tem que ter um ambiente físico assim mais confortável, que o professor possa se locomover, ter uma sensação de mais apego com o aluno e não ficar aquela hierarquia, o professor está lá na frente. Maior proximidade Conjuntamente com o aluno. Muitas das vezes o aluno fica muito repreendido atrás e vê aquele professor lá na frente fazendo uma breve explicação do conteúdo e ele tem um receio de perguntar, porque existe uma hierarquia muito grande entre o professor e o aluno que tem que ter de respeito, mas se houvesse um dinamismo maior na conjunção física, poderia ter uma interatividade maior com as disciplinas e com os conteúdos práticos que estão sendo lecionados. Eu acredito também que depende muito também da quantidade de alunos que nos é oferecida, não é isso? Exatamente. Se você tiver uma quantidade grande de alunos por sala, isso dificulta muito a aprendizagem do aluno. Você tem uma remessa de alunos que tem um interesse muito grande, né, naquela disciplina, no professor, você sempre vai ter um aluno ou outro que vai tumultuar o ambiente da sala, né? Com murmurinhos, com perguntas, com coisas paralelas. Coisas paralelas que podem ser debatidas em sala de aula. Isso. Ainda nesse tema também eu falaria o seguinte, que o aluno ele tem que se colocar no lugar do professor, assim como o professor tem que se colocar no lugar do aluno. E isso efetivamente eu não tenho percebido, pelo menos nas minhas salas de aula, porque está faltando isso aí que você falou, professor, respeito. Falta a questão às vezes do respeito e às vezes como nós como professores, quando for ministrar um determinado conteúdo, sempre perguntar para o aluno se ele está entendendo aquele determinado conteúdo. Porque é onde que gera... Mas tem que haver o quê? A honestidade. Porque às vezes a gente pergunta e o aluno fica calado. Aí quando a gente já está lá na frente, o aluno volta com uma dúvida ainda inicial. Exatamente. E isso prejudica a aula, porque naquele momento ele pode estar distraído, ele pode estar até fazendo alguma coisa paralela e cobra da gente. Cobra, sem dúvida nenhuma. Fora que a partir do momento que você quebra a monotonia da aula, com perguntas posteriores ao que já foi dado, muitos alunos têm uma dificuldade maior de aprendizagem, isso é normal. Então cabe ao professor sempre estar nesse feedback com a turma e relacionando se os alunos estão com dúvida ou não. E outro ponto interessante que a gente verifica é que muitos alunos, às vezes, têm um assunto interessante sobre aquele determinado tema e têm vergonha de debater aquele assunto, certo? E aí começa um murmurinho na sala de aula, uma conversa paralela, e muitas vezes aquele assunto é essencial para a turma. E outra coisa, tem que o aluno ficar claro para o aluno que o líder da sala é o professor, não é o aluno. Porque às vezes tem aluno que interpela o professor, acontece comigo isso às vezes, que quer ditar regra na sala de aula. Não é que a gente é um ditador, não é isso não, mas tem que haver uma certa ordem. Então se a gente for mudar alguma coisa, a gente tem que conversar isso numa oportunidade e não no meio da aula. Porque isso tudo tumultua. A aula já fica num clima que não deveria, né? Exatamente. Uma coisa que pode ser conversado no bastidor com o professor, olha, quando chegue antes da aula, converse com o professor, faça uma comissão, não é? Exatamente. E a gente está aberto, está aberto a isso. Para isso, hoje em dia, as universidades usam muito a questão dos presidentes de salas, né, que tem um interesse. O presidente de sala em si é muito importante, o presidente de sala do aluno, porque traz o que? A dúvida da turma em si, se o professor está indo de maneira correta e se a turma está sentindo alguma dificuldade naquele determinado momento, isso não quebra a hierarquia em si, você não gera um conflito maior dentro da sala. Então isso é um ponto positivo quando você cria representantes de turmas,
para ter um feedback de como é que está o andamento da turma com o professor. Isso, que nada impede também de qualquer um individualmente procurar o professor. Mas a gente tem que procurar um momento oportuno. Não é pegar no meio da aula, parar uma aula para discutir uma coisa que não tem nada a ver com a aula. Certo? Uma questão de organização ou de metodologia. Então isso a gente pode discutir em um outro momento. Né? Já que a disciplina não é feita de uma aula, é feita de um semestre inteiro. Né? Exatamente. Então, mudando um pouco de assunto, professor, eu gostaria que a gente entrasse agora na parte das novas tecnologias. Como é que o senhor vê isso em relação ao que pode contribuir para o aluno? Olha, o professor em si tem que sempre trazer uma palavra que eu utilizo muito, é o dinamismo para a aula, certo? Então o que é que a gente tem hoje? A gente tem muita questão da rede social como um apoio tecnológico para dar aula em si. Então como eu vou dar aula, num planejamento meu de aula de determinadas disciplinas, existem canais, como o próprio senhor e outros canais do próprio YouTube, que facilitam o aprendizado do aluno, que é conteúdo em si de qualidade para ele. Então, geralmente é um conteúdo um pouco mais prático e ele visualiza a teoria que a gente vê em sala de aula com a prática do determinado curso que ele está lecionando. Certo. E o que é que eu tinha a dizer? O aluno que falta aula, qual é a obrigação do aluno, se ele faltou aula? Eu acho muito interessante é que quando o aluno em si, ele falta, mas ele dá aquele feedback imediatamente para o professor, eu acho que esse aluno é um aluno dedicado e às vezes muito responsável. Né? Então eu recebo muito e-mail dos alunos quando eles vão faltar, diz, ó, professor, vou faltar por tal motivo, então na próxima aula entre em contato com o senhor, mas eu já vou me programar com meus colegas o que o senhor vai dar nessa aula. Então há o interesse do aluno nesse ponto. Mas existem certos tipos de alunos que faltam muitas aulas consecutivas e quando chegam perto da prova, não estudou, quer tirar dúvida, e isso aí dificulta o ensinamento do professor em si e também pelos colegas, né? E sobrecarrega uma pessoa que está correta, porque ele veio, ministrou a sua aula corretamente, no tempo certo, e o aluno que foi negligente termina jogando essa responsabilidade no docente. É isso que eu percebo. Então eu gosto de jogar claro, mas infelizmente as pessoas, me desculpe aí o aluno que está me assistindo, mas tem muito aluno que não é correto. Ele não assume as responsabilidades, então ele erra e ainda quer botar a culpa nos outros. Então realmente, isso eu discordo plenamente, eu acho que a gente tem que assumir o que a gente fez, ser humilde para isso, porque também se eu errar eu volto atrás, se eu corrigir uma prova errada de um aluno, eu vou ter que voltar atrás. Eu só não vou voltar atrás se eu fizer certo. Assim, o professor tem que ter sempre os pés no chão, porque somos professores, nós não sabemos de tudo. Mas tem sempre a humildade, porque quando o aluno reconhece isso, o ambiente em sala de aula fica cada vez melhor para a aprendizagem. Então, geralmente eu entrei em sala de aula, eu explano meu plano de aula em si, mas eu tenho a humildade porque possa ser que tenha um aluno que trabalha na área, dependendo ou não, a gente que vem na área de exatas tem muito isso, e às vezes o aluno está mais dentro do mercado de trabalho e a gente sempre tem que ter a humildade porque o aluno quer contribuir para a sala. E nós como professores em si, nós sempre vamos estar querendo, a vida é um aprendizado, então sempre a gente vai continuar sempre aprendendo e sempre ter esse feedback professor com o aluno, para que o clima em sala de aula seja o melhor possível. Mas para isso o aluno ele tem que ter aquilo que a gente falou no início, tem que ter respeito, tem que ver como é que ele aborda com o professor. Exatamente. Porque às vezes acontece, a gente ensina um conteúdo, deve acontecer com você também, cara, eu não entendi nada. É impossível do aluno dizer que não entendeu nada, né? Acontece com você também? Às vezes o que acontece muito é quando o assunto é muito mais complexo, e eu peço, ó, vamos com calma, e dependendo ou não do raciocínio, ou então até da própria minha explanação, fica um pouco mais complicado do aluno entender. Isso é normal. Mas, dependendo do ambiente da turma em si, isso dificulta a aprendizagem do aluno. Se eu for uma turma barulhenta, uma turma que não quer como fosse nada com a vida em si, isso aí dificulta maior. Então, quando você está lá na frente, você está passando o máximo conteúdo possível. Então, tem muita gente que já começa a pegar esse conteúdo, esse assunto. Mas a gente tem alunos, claro, que tem uma dificuldade maior na aprendizagem. E depois ele pode ver nós. O que não pode é pedir para parar a aula para você dar aula particular ao aluno, que muitas vezes é porque ele faltou a aula, é porque ele não fez o exercício que foi determinado. Então ele não está efetivamente acompanhando a matéria, mas não por uma deficiência do que foi passado em sala de aula, por uma deficiência do aluno. Então ele tem que ter essa consciência também e não atrapalhar a turma, porque a gente tem que viver o quê? Em harmonia, porque ali é um ambiente de colaboração. Exatamente. Não é? Onde todos que estão ali têm um objetivo, que é a aprendizagem. E se não houver essa sintonia, né? Porque às vezes o aluno está ali, mas ele não tá, parece que ele não quer aprender, porque ele não se esforça, né? Ele não tem boa vontade para escutar o que o professor está falando. Isso aí a gente tem que puxar mais do nosso aluno em si, não só a responsabilidade nossa, né? Mas o aluno tem que se dedicar. Você está ali fazendo aquele curso, está naquela disciplina, então tem que haver a dedicação do aluno.
certo? Para que a gente possa dar o melhor de si para ele. Porque imagine só, se vocês chegam numa sala de aula, nós como professores, tem um monte de alunos desinteressados. A gente fica até desestimulado para ministrar a aula. Mas quando você tem alunos interessados, por mais que eles tenham dificuldade, mas a gente vê nos olhos mesmo aquela vibração de querer aprender, fica muito melhor a explanação, né? Fica muito melhor, a aula ficou muito melhor para ser. E qual seria o conselho assim do professor para o aluno para ele vencer essas dificuldades? Assim, um dos conselhos que eu dou é você ter uma organização e um compromisso de horário de estudo. Você não deve acumular disciplinas, você tem que ter um horário programado para cada disciplina. Até porque você não só tem uma disciplina, você tem várias disciplinas. Muitos alunos hoje em dia, a gente sabe que muitos nossos alunos no meu universitário eles trabalham, então tem que ter a organização do trabalho e sempre separar um tempo para o estudo. Então você tendo a organização de suas atividades, você consegue assimilar aquele conteúdo dado e isso não vai prejudicar futuramente. A organização é a palavra de tudo na parte de estudo. Professor, e ainda nessa parte do aluno, o que você recomenda àquele aluno que, por um motivo ou por outro, ele atrasou? Ele não cumpriu com as obrigações dele, mas ainda está na primeira prova, que acontece muito isso, né? A primeira prova é aquele choque, porque eu não consigo entender como é que o aluno com menos matéria, normalmente é a prova que ele se sai pior. Porque parece que ele não acredita que ele vai ter que fazer um esforço. Então, quando chega na primeira prova, ele se dá mal. O que é que o senhor tem a dizer aí? Isso aí não é só em si do aluno, professor. Às vezes a gente deixa tudo para a última hora, certo? Então o que acontece muito, quando você tem a organização em si do seu estudo, de maneira correta, você consegue elaborar ou fazer suas provas de maneira que não vale prejudicar. Então você separe os conteúdos, certo? De cada disciplina, organizacionalmente. Claro que tem disciplinas que são mais complicadas do que outras. Então, nessas disciplinas que você tem mais dificuldade, você tem que dar um esforço maior, uma dedicação maior para essa disciplina. Já outras disciplinas você consegue, assim, ter uma semelhança de maneira mais rápida. Então, o aluno em si ele tem que se conhecer. Eu tenho uma dificuldade nessa disciplina, então eu vou dar um enfoque maior nessa disciplina. O que acontece muito é que quando o aluno ele não tem aquela afinidade, ele rejeita a disciplina. Aí ele vai se prejudicar lá na frente, certo? Então, o aluno tem que se autoconhecer e saber os limites dele, ou a dificuldade que ele tem em cada disciplina. A pessoa tem que tirar esse bloqueio. Você não pode chegar já numa sala de aula, eu não entendo nada. Realmente, se você chegar com essa cabeça, você não vai entender nada mesmo, não. Exatamente. Como tem muita gente que tem muito bloqueio, principalmente em matemática, né? Matemática. Você chega num curso de engenharia, ainda pergunta se quem é que não gosta de matemática, ainda tem gente que levanta a mão. Às vezes é um pouco complicado. Então, às vezes tem esse bloqueio da parte do ensino básico. A gente sabe que o ensino básico no Brasil sofre uma dificuldade maior, grande, e quando a gente chega no ensino superior, a gente tem que dar essa parte do ensino básico em si. Então, o aluno às vezes já chega com bloqueio, que a gente tem que fazer um esforço a mais para ir tirando esses bloqueios aos poucos, né? Então, você tem que estudar naquela disciplina, tem que ter uma organização e uma dedicação maior sobre aquele determinado assunto. Concordo. Isso aí, e nunca é tarde para você se recuperar, e mesmo que você não consiga, eu fiz até um artigo, professor, tem lá, eu já fui reprovado e para a final, e daí? É o meu caso, eu já fui reprovado, eu já fui para a final, mas a culpa foi minha. Eu tive consciência disso, então não tem problema, porque, gente, todo mundo pode passar por uma dificuldade. Exatamente. Aí o que é que você faz? Você reage, né? Não fica culpando ninguém não, você vai, avalia o que é que aconteceu para você ter chegado naquela situação, né? E se fortalece para o quê? Para voltar por cima. Eu tive vários colegas, certo, que repetiram na parte de colegial e hoje são grandes profissionais. Não é nenhum demérito. É isso que eu quero dizer, não é nenhum demérito. Então, se você perder uma disciplina ou é fraco em uma disciplina, isso não é um demérito que você vai ser um mau profissional. Isso aí você pode se aperfeiçoar mais naquele lado, certo? E outras disciplinas, no curso superior, que você tem várias disciplinas, você pode focar em um determinado ramo. Nós que somos da parte de engenharia, a gente sabe que o engenharia é um leque de opções. E é um curso também difícil, né? Difícil, muito difícil, e tem um leque de opções para você se aperfeiçoar. Eu vou até ver se eu consigo passar aí para vocês. Eu recebi um comentário essa semana muito interessante de uma ex-aluna minha. Já no início do curso, ela disse que foi comigo que ela despertou para que realmente ela tinha que ter mais foco, ela tinha que estudar mais. E ela fez esse depoimento para mim, eu achei muito bacana. E vou guardar esse depoimento porque... assim, que são aquelas coisas que gratificam o docente, já que a gente não tem uma remuneração que deveria, né, compatível, mas eu acredito que todo professor não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por ideologia. Por ideologia, por querer passar aquele conhecimento, né? E isso às vezes até o aluno não valoriza na gente, porque se o aluno entendesse
ele valorizaria mais o professor que está realmente querendo passar um conteúdo. Aconteceu comigo essa semana, fui ministrar uma aula que você vai dar várias alternativas para fazer um mesmo cálculo e os alunos não querem. Eles só querem que você ensine uma maneira. Aquela famosa receita de bolo fixa, né? Então a gente tem que mostrar os caminhos, então a pessoa escolhe se ele quer ir por aquele caminho, se ele não quer ir. Então eu acho que o conhecimento ele tem que ser mesmo múltiplo, ele não pode ficar, né, só num método, só num tipo, num autor. Então você não pode. A Humanas faz muito isso. Ele quer saber do ponto de vista do autor A, do autor B e do autor C e confrontar eles. Ver o que eles têm em comum. Isso, ver o que eles têm em comum, né? O que eles têm em comum, o que diverge, né? E em cima disso você fazer o quê? A sua leitura, né? A sua leitura, autocrítica também. Exatamente. Pois Felipe, você gostaria de falar mais alguma coisa aí para a gente encerrar? Eu acredito que o papo rendeu, a gente conseguiu passar aqui algumas informações importantes. Espero que quem nos assiste aí também, os docentes, porque quando eu pensei nesse tipo de programa, era também para questionar também os docentes, para que eles contribuíssem com a gente, mostrando os problemas que eles enfrentam também, para a gente debater aqui no canal. Então, para dar um feedback sim, hoje o Brasil em si, de maneira geral, a gente tem, a cultura nossa ainda no Brasil ainda não é voltada totalmente para a educação. Infelizmente, de maneira geral é essa. Quando você pega na parte de governabilidade em si, quando o governo em si vai cortar recursos, corta logo na educação. Isso é um mal para a sociedade de maneira geral, porque a educação é um ponto-chave para que a gente tenha uma parte de melhoramento na parte de saúde pública, de tudo, na parte de segurança, tudo, de né? tudo. Porque não adianta investir, é como remédio e a doença, né? Exatamente. Se você prevenir a doença, você não precisa investir no remédio. No remédio. E aí, Felipe, obrigado aqui pela sua presença, eu que agradeço, professor. E como eu sempre faço no final dos episódios, até as próximas.